Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um episódio CapTcast da série Perspectivas de Futuro, debates e contributos sobre temas de sustentabilidade, recursos humanos e inovação na segurança e saúde no trabalho. O meu nome é Miguel Corticeiro Neves, sou gestor de formação do Campetra Feed e para o tema 2, um tema específico, transição verde, implicações na segurança e saúde no trabalho, novos riscos, novas competências. Vamos ter aqui connosco à conversa a doutora Emília Telo. Antes de passar a palavra à Emília, eu vou apresentar muito sucintamente a Emília. A Emília é coordenadora do Ponto Focal Nacional da Agência Europeia de Segurança e Saúde do Trabalho, é doutorada em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, é docente no ensino superior, formação de base em Engenheira Biomédica e Bioquímica, desde 2000 que trabalha na Autoridade para as Condições de Trabalho e, antes disso, na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, onde foi responsável pela criação do Laboratório de Higiene no Trabalho, devido à sua formação também, que é higienista industrial. Devido às suas funções e à vasta experiência que tem no tema de hoje, transição verde, implicações na segurança e saúde no trabalho, novos riscos, novas competências, foi devido a esta experiência que tem, destes anos todos, que a convidamos para estar aqui connosco à conversa. Emília, muito obrigado pela tua disponibilidade, para estares aqui a conversar connosco durante uns minutos sobre este tema que eu sei que te diz muito. Eu é que agradeço, Miguel, pelo convite para aqui estar. É com muita satisfação e honra de poder aqui estar contigo hoje a falar deste tema que, como sabes, diz muito. A parte de associar o ambiente e a segurança e saúde no trabalho, eu acho que eles têm que estar sempre com mãos dadas, e por isso a transição que está a acontecer também tem que estar de mãos dadas. Precisamente. Obrigado, Emília. Uma questão aqui sim uma frase que eu tenho aqui sim que eu gostava de ouvir a tua opinião. Transição verde é inevitável. Mas será que estamos a preparar-nos para os seus impactos no trabalho e na segurança dos trabalhadores? Será que isso, efetivamente, nós estamos a ficar mais preparados para isso? Eu aqui acho que temos aqui 2 visões, uma que sim e outra que não, depende dos públicos. Há pessoas que sim, há entidades que estão muito preocupadas e que estão a fazer o caminho e já vão muito além, porque nós somos pioneiros, em muitas iniciativas. Nós cá em Portugal, através dos financiamentos que tem havido, desta nossa vertente amiga do ambiente também, que sempre colaboramos, desde, o desenvolvimento sustentável, que foi um conceito que apareceu em 1988, com o relatório de Brundtland. Nós, nessa primeira fase, fomos um bocadinho lentos, mas logo na década de 2000 avançamos muito e houve muitos planos. Avançamos na proteção do meio ambiente e pouco na proteção dos trabalhadores, não é? Porque nós queremos, e da sociedade em si. Tivemos uma educação ambiental que fomos fazendo, mas sempre numa parte mais social e da sociedade. Não tanto de ver que o trabalhador faz parte da sociedade, mas ele tem que ir trabalhar ao trabalhar ele tem que estar em condições adversas, que esta transição, climática, esta transição verde, ecológica, está-nos a expor os nossos trabalhadores. Por isso temos entidades e pessoas que estão muito, à frente, até em comparação com outros Estados-membros da União Europeia e Uhum. países de todo o mundo, mas há outra realidade que caminha muito lentamente, que não está a fazer a sua adaptação e um olhar mais holístico sobre esta interação que tem que haver entre a proteção social, ambiental, para que se consiga ter então trabalhadores protegidos. E se calhar porque a sociedade, as empresas, as organizações acabam por não estar algumas dentro do conceito desta transição verde. O que é isto? Para quem esteja menos familiarizado com estas questões de transição verde, como é que se liga isto à realidade do trabalho? O que é isto da Uhum. transição verde propriamente dita? A transição verde é uma transição económica, vai haver alterações económicas, estão a haver alterações na sociedade, nos padrões da produção e dos consumidores, dos consumos, não é? Com o objetivo de alcançar a sustentabilidade ambiental, o tal conceito de desenvolvimento sustentável do relatório de Uhum, Brundtland, em que temos várias ações. E essa transição busca reduzir as emissões dos gases com efeito de uhum, estufa, tenta reduzir, proteger os recursos naturais, porque eles são findáveis, a água, o ar.
solo, são recursos que têm fim, não Enfim. é? Não são Uhum. infindáveis, e também promover a eficiência energética e incentivar também práticas económicas mais amigas do ambiente, ao mesmo tempo que assegura a justiça social e o crescimento económico. E esta transição justa que tem que estar sempre associada também, porque nós não podemos deixar ninguém para trás. E esta transição justa tem que ser também associada a esta questão toda das questões ambientais. Ou seja, esta transição verde fundamentalmente está ligada à parte ambiental. Só. E Eh, como é que entra aqui a a segurança e saúde no segurança. trabalho? Nesta área ambiental, nós vamos ter, aqui temos vários aspectos. Vamos ter empregos verdes. Empregos verdes estes que são mais têm que ter uma redução do consumo de energia, têm que ter a redução do consumo de alguns materiais para não haver desperdício, e quando há desperdício, esse resíduo ser reutilizado, reciclado, não é? Por isso tem que haver aqui uma economia circular à volta disso, mas também há outra questão que são estas alterações climáticas que estão a acontecer Ok. devido aos gases com efeito estufa, à camada de ozono estar cada vez mais rarefeita e deixa entrar também uma maior quantidade da radiação ultravioleta, provocando também o gelo e outras Hum. questões. Por isso, todas estas questões ambientais vão trazer grandes transformações. E essas transformações vão fazer com que as pessoas que estão envolvidas nestes processos teriam que estar mais informadas e envolvidas. Como é que isso se faz? No caso, por exemplo, dos empregos verdes, nós vamos ter empregos verdes, como por exemplo, geradores eólicos, a implementação de painéis solares, até o maior número de empresas que instalam painéis solares cá em Portugal empregam cada vez mais trabalhadores. É o setor destes empregos verdes onde temos mais empregadores a trabalhar neste momento. Eh, e, e há outras também da parte da utilização de baterias com lítio, por exemplo. Uhum. Então, estes empregos verdes têm riscos também para os trabalhadores. Por isso, Ok. são conceitos novos, vão trazer métodos de trabalho novos, tarefas novas, produtos novos, e agora fazendo à parte. Será que esses produtos nós sabemos quais são as consequências? Se for um produto químico, uma substância química, qual é o efeito na nossa saúde a longo prazo? Ainda não há estudos suficientes porque eles são novos no mercado e são a ser utilizados, por exemplo, na construção, nos edifícios inteligentes, não é? Na eficácia energética, e tudo temos novos materiais. Esses materiais, quais são os efeitos para a saúde a longo prazo? Não há esse conhecimento, por isso, mas nós vamos aplicá-los. Então vai pôr em risco os trabalhadores. No caso dos geradores eólicos, temos pessoas que vão estar a trabalhar nas NASes, lá em cima, nos geradores, queda em altura, Uhum. espaço confinado, Uhum. porque eles têm que entrar dentro da NAS para fazer reparações. Na aplicação dos painéis solares, vão trabalhar em telhados de casas, de edifícios, queda em altura. Muitos riscos elétricos, porque todas estas Uhum. tecnologias têm altas voltagens, por isso também temos aqui média e alta tensão, por isso temos também aqui uma maior exposição a queimaduras e mesmo choque elétrico e até eletrocução, se for o Sim. caso, não é? Temos mais explosões, mais riscos. Na parte dos resíduos, nós, como produzimos mais resíduos, mesmo que se faça a separação, esses resíduos vão ser recuperados e vão entrar num ciclo de vida em que temos muita gente a trabalhar em linhas de montagem, não é? A escolha desses resíduos. Por isso também vamos ter resíduos lá aparecem, substâncias perigosas, não é? Que podem não ser conhecidas. Não conhecidas, porque não tem o rótulo, não tem uma ficha de dados de segurança. Ok. Não é? Então vamos ter aqui muito mais exposição. Ainda há outra questão. Com estas alterações climáticas que eu falei, nós, imagino, temos uma inundação, temos chuvas, devido às chuvas temos temperaturas elevadas, não é? Isto vai trazer alterações ambientais com catástrofes e temos que socorrer, lá estão. São profissionais que vão socorrer. Há voluntários, mas também há profissionais. Esses profissionais estão expostos a quê? Muita matéria orgânica em decomposição, vetores, mosquitos e outros vetores, por isso maiores doenças que vão aparecer devido à exposição a agentes biológicos. Por isso traz aqui uma data de riscos para os nossos trabalhadores. Ok. Então, todos estes benefícios desta transição verde, né, criam depois novos riscos. Sim, Nós estamos preparados para isso?
Alguns estão. Não quero ser negativa. Alguns estão, mas é preciso criar mais, formação, a formação específica sobre estes novos riscos, sobre estes riscos emergentes, sobre os riscos que eu falei ainda há pouco. Os riscos antigos tornam-se mais emergentes, não é? Voltam a acontecer. Nós tínhamos Uhum. só risco de queda em altura quase na construção, agora aparece numa data de De outras outras atividades. profissões, não é? E por isso, temos que, incentivar a formação, que os técnicos de segurança e saúde do trabalho procurem a formação nestes novos riscos emergentes para estarem preparados para fazer a antecipação. Nós temos na nossa, no quadro estratégico da União Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, que vai decorrer de 2021 a 2027, foi publicado até na nossa presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021. Ele diz mesmo que nós temos que antecipar estas mudanças, quer na transição climática, digital e demográfica. Nós vamos ter esses 3. Então, nós temos que arranjar mesmo políticas, e ações concretas no terreno. Uma delas é a capacitação e criar competências nas pessoas, nos técnicos de segurança e saúde do trabalho, para conseguirem acompanhar esta evolução que está a acontecer. Eu dizia sempre que não é só uma transição, verde, transição ecológica, é também uma transição, digital e uma transição social. Essa transição digital, essa digitalização associada à sustentabilidade e riscos psicossociais, como é que isso se pode materializar em termos de ações a fazer concretas? Falaste dos técnicos, técnicos superiores, os Uhum, técnicos, de uma forma geral, de segurança no trabalho. Como é que eles se podem atualizar nesta matéria da digitalização associada a um aspecto que é a sustentabilidade, que não tem diretamente a ver com eles, mas cuja ação que fazem no terreno contribui para a sustentabilidade das organizações? Isto tudo leva-nos a uma outra questão também aqui relacionada com a digitalização, que são as questões psicossociais, uhum. as questões mais do foro interno de cada um de nós quando se depara com novas facetas do trabalho. É. Como é que fica esta questão da digitalização associada à sustentabilidade, nomeadamente nesses aspectos, por exemplo, dos riscos psicossociais, do stress, do Uhum. burnout, outros aspectos? Vou já dar aqui uma questão nova e depois vou, à parte mais aos riscos mais tradicionais e às questões dos riscos psicossociais que nós já estamos até já conhecemos. Mas a questão nova é que agora nós falamos de eco-ansiedade. É com ansiedade. E este termo eco-ansiedade é já utilizado. Nós já temos uma publicação da Agência Europeia para a Segurança e da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, que fala sobre essa eco-ansiedade e define o que é essa ansiedade. E todos nós acho que temos um bocadinho, porque quando vemos amanhã vai estar muito calor, amanhã é capaz de chover, e será que chove em pouco tempo, eh, Muito. litros a mais para o tempo que é preciso, e vamos ter uma inundação? Nós já começamos a ficar, toda a sociedade já começa a ficar com uma certa eco-ansiedade. E os técnicos de segurança e saúde do trabalho têm que contar com esta eco-ansiedade dos seus trabalhadores, porque é uma questão que todos nós da população temos, não é? Então, nós temos que prever se vai haver chuvas e garantir que nos nossos locais de trabalho temos capacidade para isolar as nossas instalações, isso tudo, de qualquer inundação. Não é para não pôr em risco os nossos trabalhadores. Se vai haver situações de extremo calor, também arranjar, ou os trabalhadores ficam em o técnico de segurança no trabalho tem que propor que haja alteração de horários ou que os trabalhadores fiquem em casa a fazer teletrabalho, trabalho remoto, não é? Ou então fazer durante os períodos de maior calor tarefas não no exterior, nem muito exigentes fisicamente, e nessas alturas fazer outros trabalhos mais leves, que também não vão ficar de braços cruzados, não é? Por isso tem que fazer esta gestão. E é o técnico de segurança no trabalho que tem que fazer este planeamento, que tem que dar estas informações, por isso ele tem que antecipar, tem que ter planos B para todas as situações que vão acontecendo. Esta é com ansiedade é muito presente. Se nós formos perguntar às pessoas, nossas amigas, eu tenho a sensação que muitas dos meus amigos têm quando começam a ver, pode haver qualquer catástrofe, começam a ficar um pouco ansiosos. E quem já passou por essa situação, ainda mais ansioso é capaz de ficar, porque já sabe as incapacidades com que se sente, Os não é? efeitos que Os podem ter. efeitos que isso ter, e como se fica.
sem meios para resolver as situações e nunca há o plano B já bem estruturado. Então, o técnico deveria estar preparado para tudo isso. Isto causa muitos riscos psicossociais para as pessoas, mas também para o técnico, não é? Porque esta é com a ansiedade, nós falamos sempre para os trabalhadores, mas para o técnico de segurança e saúde do trabalho ainda é mais, porque ele é responsável por ver quais são as temperaturas, vamos fazer um trabalho exterior na agricultura, na construção. Ele, na semana anterior, tem que ver quais são as previsões meteorológicas que vai estar na semana seguinte, para ver quantos trabalhadores vai estar, o que é que tem que lá ter, zonas de descanso, água potável em quantidade suficiente, porque eles têm que beber mais água. Nós até temos um filme do Napo que é o filme do Nabo explica como é que nós conseguimos trabalhar ou devemos trabalhar nestas situações de extremo calor. E então ele até faz para induzir os trabalhadores a beberem mais água, ele até faz uma graduação da urina, da cor da urina do trabalhador, em que mostra quando a urina está mais laranja ou amarela, ele não está a beber água, para informar que as pessoas têm meios para ver se estão a ficar desidratadas ou não. Diz também que tem que haver resguardos, não é? Proteção Uhum. dos trabalhadores para criar zonas de sombra, para fazerem pausas, não podem estar tanto tempo ao calor, não é? E proteger, quando está no calor, tentar pôr um guarda-sol, entre aspas, não é? Qualquer outro resguardo que consiga pôr, vai depender da situação. Na agricultura não vai andar de guarda-sol em guarda-sol ali, mas pode, se tiver uma máquina, estar dentro de um compartimento fechado com ar climatizado. Então, todas estas questões dizem respeito ao técnico de segurança e segundo trabalho para ver estas soluções. Ainda há quem diga que a profissão de técnico e técnico superior de segurança no trabalho não é importante e não requer formação, requer, e cada vez mais, e focaste em um aspecto muito importante, é a capacidade não apenas que o técnico tem que ter do ponto de vista técnico para poder exercer a sua profissão, mas esta componente de preocupação, de prevenção, esta componente social com esta questão relacionada com toda esta alteração que se tem vindo a verificar e que provoca este termo ecoansiedade. Eu ainda não tinha ouvido falar, mas faz sentido. Faz sentido que nós fiquemos com algum grau de ansiedade face a estas coisas que vão É. surgindo e que podem ter impacto, quer no local de trabalho, quer na nossa vida pessoal, no dia a dia. Convido-os a lerem o artigo que está disponível no site da Eu já tomei agência, nota aqui. é porque é muito interessante. Mas também temos outros riscos psicossociais que tu estavas a falar, porque vai haver mais sobrecarga de trabalho, porque não há capacitação das pessoas, as pessoas se não tiverem competências ficam ansiosas porque sabem, porque esta transição digital e ecológica é muito rápida. Nós estamos todos os dias a criar, a ter, e então agora com a inteligência artificial generativa, isto cada vez mais inventamos coisas e tudo vai aparecer, não é? O Big Data, a internet das coisas, tudo isso que vai também ajudar o técnico de segurança e gestão de trabalho, mas vai trazer mais ansiedade para mais sobrecarga dos trabalhadores. E será que esses trabalhadores têm as competências necessárias para desenvolver aquela tarefa? Então também ficam em stress devido a isso. Por isso, todas estas há mais trabalho isolado, porque a digitalização traz-nos isso, porque nós pomos um trabalhador a controlar uma linha, ele está sozinho nessa linha, já não, porque foi robotizado o posto de trabalho, mas ele está a controlar. Mas já não precisam estar os 10 na linha. Logo ele está sozinho a controlar aquela linha. Então todos estes processos vão trazer cada vez mais trabalho, trabalho isolado, um isolamento profissional, mas também social, não é? E é importante que os técnicos estejam preparados, os técnicos de segurança estejam preparados também para essa vertente social. Muito bom. Nesta alteração que se tem vindo a verificar e que vai continuar-se a verificar e cada vez mais, de forma mais rápida, como já referiste, que riscos ocupacionais, tu falaste há pouco em alguns que surgem ou que têm surgido nesta transição verde. Que riscos ocupacionais mais significativos é que tu achas que estão a emergir nos novos setores verdes? Por exemplo, na energia renovável, na reciclagem, nós temos necessidade de reciclar cada vez mais, É. porque produzimos mais resíduos. Eh, Que riscos assim de relevo é que achas ou que consideras que estão, que devemos prestar atenção a eles? Eu vou logo para os riscos químicos e Sim. biológicos. Nós vamos ter novos produtos que vão ser utilizados nos edifícios, em novos materiais,
como disse ainda há pouco, ainda não conhecemos. Na parte dessas substâncias químicas, quando esses objetos, esses produtos já são obsoletos, vão para reciclagem, vão para um aterro, vão para qualquer coisa, para qualquer outro destino. Deve ser uma economia circular, não é? Em Uhum, que nós temos que recusar, reduzir, reutilizar, reciclar e temos a responsabilidade, são os 5 R's, não é? Então nós devemos ter esta consciência primeiro. Será que eu preciso deste produto para comprar? Isto agora nós sociedade, não tanto o técnico de segurança no trabalho. Será que eu preciso deste produto? Vou comprar este produto porque ele é mesmo necessário? Vou levá-lo para casa? Ele depois daqui a uns dias vai ser, uhum, irá ter um destino imenso. Logo a recusa desse produto, principalmente plásticos, não é? E de outros produtos que, ou então também termos mais consciência na nossa alimentação também menos carne, também faz parte deste ciclo, desta economia circular, não é? uhum. Quanto menos consumo de carne tivermos, também menos, pronto, menos emissões de metano temos para a atmosfera, que depois é um gás com efeito estufa, essas coisas todas. Por isso, recusar logo algumas coisas, quer na nossa compra, quer na nossa alimentação mais consciente. Depois, eh, será que podemos utilizar esses produtos em nossa casa, reutilizá-los outra vez, dar-lhes outra utilização ou encaminhar para algum sítio para haver essa reutilização ou mesmo reciclagem? E aí entra num ponto de recolha seletiva que vai para reciclar para outro ponto e vai fazer parte de um novo produto, com uma nova vida, esta economia circular que há um conceito que é do berço ao berço, de cradle to cradle, que é um conceito que já existe desde 2002 e que nós falamos sempre muito, tradicionalmente é mais do berço para a sepultura, mas este é do berço, é nada fica de fora, tem tudo que Uhum. entrar neste ciclo. Nada, todos os produtos são postos à utilização, não podem ter, têm que ter um olhar e têm que ter um destino, não é? Tem que se conhecer. Tem que se conhecer e dar esta economia. E então este tipo de contacto com estas substâncias que eu estava a falar e produtos vai ser muito, vai ser um problema muito grande, porque nós temos mesmo que fazer esta circulação de produtos, porque senão eles vão causar dano. Mas quem é que faz esta circulação? Está exposto a esses produtos. Isso há aqui uma maior exposição a estes resíduos que vão ser reutilizados e outros, e então esta exposição é maior. Depois temos, Então o principal risco será o desconhecimento desses produtos ainda? sim, Da parte do porque utilizador, da parte das sim, empresas? como é resíduo, está na lista dos resíduos, mas também não tem uma ficha de dados de segurança como tem as substâncias químicas do RIS Ok. e do CLP, classificação, embalagem e rotulagem de produtos químicos, nem do sistema de registro, autorização das substâncias perigosas. Não entra nisso, porque já é um produto final, mas vai ser matéria-prima para outro. Uhum. Mas vem sem ficha de dados de segurança, vem sem muita informação e vem com esburcado, não é? Porque já foi utilizado. Já pode Exato. ter, Outras outras misturas, misturas, outros já pode ter produtos que podem é, alterar as é. E se características. formos desinfetar, estamos a utilizar produtos, se formos utilizar pesticidas, se formos utilizar, desinfetantes, estamos a utilizar também produtos químicos perigosos, não é? Depois dele ser reciclado. Por isso isto entra aqui uma grande exposição a substâncias químicas. Depois é os agentes biológicos. Biológicas. Com estas alterações climáticas todas, nós cada vez mais estamos a ter estas temperaturas elevadas que vão subindo na latitude, não é? Por isso, no hemisfério, vamos aqui, da latitude a latitude, tendo cada vez mais calor, e os vetores, os mosquitos e outros vetores vão Vão subindo. acompanhando Por essa. exemplo, na Madeira, nós já tivemos há mais de uma década atrás a questão do dengue. Já começou a aparecer também no Algarve o dengue. Por isso, vêm aqui novas doenças que não eram habituais cá em Portugal, mas eram do Hemisfério Sul, da África, e que vão agora subindo aqui pelo hemisfério e vão pondo mais trabalhadores postos também a esses vetores. Ok, esses agentes biológicos, que estas alterações climáticas e esta, no fundo, transição verde, né, acaba por ter implicação nisto também. É, é uma preocupação que deve haver da parte de todos. E é uma preocupação que tem que haver da parte de quem trata da segurança e da saúde dos É. trabalhadores, dos técnicos de segurança e saúde dos trabalhadores. Uma pergunta: estes profissionais, técnicos superiores ou outros que estejam diretamente relacionados com a prevenção
da segurança e saúde dos trabalhadores e a proteção dos mesmos nos locais de trabalho, estão preparados para estes desafios da transição verde? Achas que sim, do conhecimento que tu tens, já de décadas desta matéria, estão preparados? Estamos É preparados? assim, eu sou um pouco crítica, eu não que eu sou positiva, eu acho que alguns estão preparados, mas a maioria não estará preparada. Para já, porque a formação inicial de técnico de segurança no trabalho, é é antiga, é muito que são com os riscos tradicionais, não tem estes riscos novos. Não há visitas a empresas de empregos verdes nesses cursos. Isso devia a formação desses técnicos, a formação inicial devia, fazer parte dessa formação, visitas, a empresas de gestão de resíduos sólidos urbanos, por exemplo, a hectares, hã, hã aqueles que fazem, a implementação dos, geradores eólicos e a manutenção, a implementação dos painéis solares, Uhum, a construção de edifícios novos com materiais, por isso todos estes novos empregos verdes deviam também fazer parte de visitas, estruturadas pela componente, pedagógica do curso, para poderem ir expondo estes técnicos aos novos riscos, porque os riscos tradicionais eles estão a ouvir pela primeira vez também, porque estão a iniciar a formação, mas já devia contemplar. E para os que já estão no terreno, nós devíamos reciclar com formação adequada nestes riscos. Por isso, devíamos dar mais informação sobre todas estas novas tecnologias que aparecem agora materiais novos, não é? Todas estas questões têm que ser atualizadas e devia haver na renovação dos títulos profissionais dos trabalhadores, que nós temos que ter ou 30 horas ou 100 horas de 5 em 5 anos, nessa componente devíamos também criar cursos de curta duração ou até mesmo as universidades terem aqueles cursos de microcredenciação microcredenciação, sim. com estes temas para que os técnicos que estão no terreno pudessem atualizar os seus conhecimentos e estar em contacto também com outros, porque não é só a formação que é dada em sala que é importante. Eu acho que é a partilha de informação que os técnicos já estão no terreno e das suas experiências, por isso a partilha de boas práticas em reuniões que se façam, onde cada um expõe de diferentes riscos e problemas que não sabem como resolver a outros, e desse debate é que vai talvez haver soluções mais inovadoras, porque tem que haver inovação também nisto. O técnico tem que ser um super-homem, porque tem que ter muitos conhecimentos sobre tecnologias, ele já tinha, porque ele já tinha que conhecer materiais, já tinha que conhecer máquinas, soluções, quais as soluções mais Uhum, adequadas para resolver os seus riscos que tinha no local de trabalho, não era? Não só com equipamento de proteção coletiva, mas também de equipamento de proteção individual, que seria o último, mas que é sempre importante ter enquanto e usar enquanto não são implementadas a proteção coletiva ou para os trabalhadores que tenham alguma suscetibilidade ou vulnerabilidade. Mas ele já era técnico, ele já conhecia tecnicamente, ele já tinha que ter essas capacidades. Agora tem que ter também conhecimentos na área ambiental, tem que ter conhecimentos na área social e comunicacional, de digitalização, porque as soluções que ele vai implementar é com a internet das coisas, é com o Big Data, porque ele vai monitorizar todos os locais de trabalho utilizando a digitalização. Por isso ele vai ter sensores, vai ter talvez dispositivos vistíveis nos trabalhadores, vai ter informação ao minuto de qualquer máquina que avarie para ir logo alguém fazer a manutenção. Logo, ele tem que ter esta informação toda do local de trabalho ao minuto para fazer uma monitorização mais próxima. Então, ele vai ter que ser perito também em inteligência artificial, em digitalização, em robotização. Isso. E comunicação, porque depois é preciso comunicar e o técnico de segurança e saúde do trabalho tem que ser um bom comunicador. Ajuda muito, facilita muito. É engraçado, eu estou a relembrar-me de um outro podcast que nós fizemos, precisamente, e abordámos com o Helder as questões relacionadas com a formação e a necessidade de uma adequada formação. Referir que a formação inicial está desatualizada. São os riscos É, tradicionais, clássicos, que se verificavam há 30 anos, 20, 40, e que hoje com a evolução que o mercado de trabalho trouxe e que esta transição verde também acaba por trazer para as organizações, de certa forma faz com que essa formação inicial esteja desatualizada. Quando o técnico por si só não procura depois uma formação contínua é, que lhe permita ir adquirindo competências nestas áreas que
vão sendo alteradas, fica desatualizado ele próprio É, na sua ação no mercado de trabalho, mas nota, Miguel, nós vamos ter também realidades diferentes. Vamos ter ainda empresas muito rudimentares e outras de ponta. muito É tradicionais assim e muito, outras muito, pois. muito E por evoluídas. isso ele tem de estar preparado para todos estes cenários, não é? Porque ele pode ir trabalhar para uma que ainda está e aí vai fazer a transformação. Ou então já está numa de ponta e tem que manter aquela exigência. Então, um desafio, mas isso seria para um outro podcast, um desafio associado a esta transição verde é a formação adequada para os técnicos e técnicos Sim, superiores de segurança no sim, trabalho. sim. É um assunto É, a pensar para uma outra situação, mas a pensar seriamente, porque é. efetivamente a profissão técnico e técnico superior é extremamente importante para as organizações e para os trabalhadores dessas organizações e o técnico tem que estar atualizado. Se não se atualiza, não está a desempenhar bem o seu papel. Isso é um É. facto. E nós, não é preciso haver também formação em sala de aula. Há muita informação disponível. Por exemplo, a Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho é uma agência de referência e quer ser imparcial em todas estas matérias de segurança e Uhum, saúde do trabalho e tem conteúdos sobre tudo o que possam pensar, como esta da eco-ansiedade, mas uhum, também como é que a cibersegurança influencia a cibersegurança também é um risco psicossocial para o nosso trabalhador. E até tem um artigo sobre isso, estão a ver. Tem também sobre drones e a interação dos drones com o homem, tem muita ok. informação, por isso mesmo que, como tu estavas a dizer e bem, as pessoas têm que ser mais autodidáticas, têm que procurar, têm que ser mais ativas na procura de informação. E podem não fazer sozinhos, podem ser autoformar-se porque há Uhum, informação disponível. uhum, Claro que, como falava, a partilha sempre é mais enriquecedora porque são casos concretos e histórias verdadeiras que uns contam aos outros, que dão soluções. Mas o estudar sozinho e criar o seu conhecimento sozinho também também contribui. também pode ser importante. Uhum. Mas se a formação de base já contemplar estas novas realidades do mercado de trabalho, de certa forma prepara bem mais os É. técnicos. Por exemplo, nós na agência, até para os empregos verdes, nós temos mesmo uma checklist, uma lista de controle para os edifícios inteligentes, outra ficha de controle para a implementação de geradores eólicos e outra ficha para a implementação dos painéis solares. Estão a ver? Há Ok. informação e já está Já está ali, e está em setorizada, português, e está preparada, em já. português, está tudo. Por isso, é Muito só bem. vir buscar essa informação mesmo à Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho, porque lá vocês encontram de certeza informação sobre todas as questões. Muito bem. Eu pedi-te aqui assim, tu conheces a realidade europeia, pelo facto de seres a coordenadora do ponto focal nacional da Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho, conheces a realidade nacional pela tua permanência e funções que tens vindo a desempenhar na Autoridade para as Condições de Trabalho. Em termos de iniciativas, legislativas, normativas, eh, o que é que o que é que de mais recente há, eh, se podes dar alguns exemplos nesta matéria de transição verde, de inovação, de sustentabilidade e isto tudo relacionado com a segurança e saúde no trabalho? A mais recente, que eu acho que é muito importante, é a Diretiva da Sustentabilidade. Essa diretiva é a diretiva do relato da sustentabilidade das empresas, em que as grandes empresas terão que fazê-lo até 2026 e depois vai Uhum. diminuindo e depois as médias e as pequenas vão sendo à Mais la para a longue. frente, Sim. sim. E esta, tem a ver com, a parte ambiental, mas também com a parte social e de governance. Ok. Por isso, ESG, ESG. E essa ok. ESG tem que ser implementada e temos que dizer qual o impacto ambiental que temos e o impacto ambiental e social que essa entidade, que a organização, a empresa tem, isto é só para empresas, não é para organismos públicos, mas que a empresa tem, e qual o seu impacto ambiental, social e de governance. E ao entrar com estas questões, na parte social estamos nós. Um trabalho digno, não é? Ok. Garantir que há uma transição justa, não deixar ninguém para trás, mas como eu disse, nós temos velocidades diferentes desta a transição, até esta transição digital, ecológica e social, está-se a fazer diferentemente em diferentes regiões da Europa, de Portugal, não é? O interior do país talvez, depende de se for uma multinacional no interior do país, de certeza que está a fazer, mas se for uma micro ou pequena empresa, talvez não a esteja a Não fazer. esteja. Por isso é regional e depende do setor de atividade também, por isso vamos ter aqui, esta é a diretiva da sustentabilidade é uma questão muito importante. Outra
O regulamento da inteligência artificial também se liga muito, como eu disse logo de início, nós não podemos desassociar esta transição climática, ecológica, à digital. E o regulamento da inteligência artificial também, que foi publicado em agosto de 2024, é muito, muito importante, porque todos os produtos digitais têm que ser autorizados ou não. Por exemplo, nós temos 4 níveis de risco. O risco 1, que é o aceitável, é aquele que nós temos no nosso mail para bloquear, mails, possam causar dano, Uhum. não é? Da cibersegurança, não é preciso podemos utilizar essas plataformas sem ter autorização. À medida que aumentamos a gravidade das situações, por exemplo, no diagnóstico de doenças já precisamos de ter autorização para poder utilizar esse tipo de plataforma digital ou de programa digital, inteligência artificial. No caso da do reconhecimento facial, ainda mais, que já entra Uhum. no nível 4 e aí tem mesmo que haver, proibição ou só em casos excepcionais é que é dado essa autorização. Autorização, sim. No nível 3 nós vamos ter, aquela informação, é dada a autorização, mas mediante um consentimento informado. Informado. Por exemplo, quando nós utilizamos para qualquer questão inteligência artificial, esse produto foi gerado pela inteligência artificial, nós temos de dizer que esse produto foi gerado pela inteligência artificial e não por nós. E aí estamos a informar e a pessoa já sabe que aquele produto não é um produto talvez fidedigno ou não. Por exemplo, se eu for agora procurar ao ChatGPT ou ao Gemini ou outro qualquer inteligência artificial, programa de inteligência artificial generativa, pode não haver veracidade em todas as informações Uhum. que lá aparecem, não é? Até nome de organismos, nome Sim, de sim, pessoas e tudo, até órgãos. Podem não estar bem até bibliografia, sim. embora haja um progresso, mas ainda não é. E então, todos esses conteúdos, se foram utilizados, nós temos de dizer que foram gerados para que a pessoa tenha essa possibilidade de saber que Poderá haver ali alguma alguma coisa que coisa. não esteja propriamente correta. É, Esta situação, eu por acaso não sabia da existência deste regulamento de inteligência artificial e fiquei com curiosidade, tomei aqui nota e vou ver. Porque com a realidade de hoje, praticamente todos os dias ou com muita frequência usamos ferramentas é, como as que referiste, de é, inteligência artificial, para isto, para aquilo, para uma questão, e eu próprio uso, e já questionei muitas das vezes é. a resposta que me é dada e disse: "Isso não é verdade, por isto e por isto e por isto", e depois a inteligência artificial É. acaba por conhecer sim, nesse contexto, tã-tã-tã. Pois, é. Portanto, é Mas preciso temos sabermos filtrar muito aqui. bem. É. Isto pode trazer outros riscos, mais do que for também psicossocial, Sim, nesta evolução. sim, sim. Isto leva-me a uma outra questão, é que assim, referiste há pouco a ESG, ambiente, a parte social e a parte de governança. Eh, não corremos, é claro que nós podemos incluir a parte da segurança e saúde do trabalho no social, mas não corremos o risco de estar a desprezar esta componente da segurança e saúde no trabalho, olhando só para isto, assim, mais diretamente, ambiente, social. Social leva-nos para a Pois, responsabilidade a social. social, sim. E se a empresa não aplicar bem a responsabilidade social, o conceito de segurança e saúde do trabalho fica de fora. Não, Não, não deve ficar, porque nós não deve devemos não ficar. deve ficar, porque nós como nós temos esta transição, temos a transição dos postos de trabalho, dos processos de trabalho, das metodologias de trabalho, que vão ser todas novas, o que é que nós aprendemos? Nós técnicos de segurança e saúde do trabalho, temos que estar na concepção de tudo isto. Temos que estar no planeamento de todas estas novas formas de trabalho. Por isso o técnico está na lei, e é esse o conceito, nós temos mesmo que estar ajudando, temos que estar logo no planeamento, no desenho, no redesenho de postos de trabalho, na requalificação destes trabalhadores. Nós temos que estar na concepção de todas estas novas E tecnologias. a abertura das entidades empregadoras Isso para já não. incluir o técnico Pois, nesse antes, eu acho que aí há um desconhecimento de quem é que nós somos, técnicos de segurança e saúde do trabalho. Nós vemos os engenheiros, vemos os outros, que são setoriais, mas nós temos uma visão mais holística e nós temos esta visão integradora e transversal à transversal empresa. e que temos que dar inovação. Daí os tais conhecimentos que eu dizia ainda há pouco, nós temos que ser peritos em tecnologias, em tecnologias tradicionais,
não E é? nas novas E também. nas novas e nas digitais, na parte ambiental, por isso nós temos que ser aqui, muito, muito mais competentes E para mais e abrangentes mais também, abrangentes, porque estamos em todos os setores de atividade, não é? precisamente. E então É um desafio e é por isso é que eu defendo muitas das vezes que nós temos que ter uma formação de base generalizada. e Antes sólida. sim, e depois temos que ter especificações a especialização. E as pessoas têm que depois ir, à medida que vão, evoluindo na carreira, ir Vão se especializando especializando. numa, É, noutra, numa é, outra área. Ok. porque nós temos que ter mesmo peritos em várias áreas e nestas novas temos que criar peritos. E essa criação da peritagem nos técnicos tem que partir dos mesmos, porque em termos de formação já vimos que de base Não, está não, está completamente muito. desatualizado. É, Esta questão, nós não corremos, ou melhor, em outras palavras, a transição verde pressupõe algumas alterações. Qual é o maior risco de nós não contemplarmos a segurança e saúde no trabalho nessa transição, nessas alterações? Qual é o maior risco de não considerar? Isto do ponto de vista do empregador, ok, eu tenho que evoluir, eu tenho que adaptar a minha empresa, mas infelizmente nós sabemos que a realidade é muitas vezes quando há que cortar ou não considerar, a segurança e saúde do trabalho fica para segundo plano. é. Não é? E qual é o risco maior de não integrar a Este segurança e saúde do trabalho na transição verde? maior número de acidentes de trabalho, maior número de doenças profissionais que vão aparecer com o decorrer dos anos, maior absentismo, porque as pessoas, e presentismo também, porque as pessoas depois não têm os tais riscos psicossociais que falavas ainda há pouco, que as pessoas acabam por não sentir que são sobrecarregadas, não têm tempo para executar as tarefas, não têm capacidades para executar as tarefas, que não conseguem acompanhar esta evolução. Tudo isto vai trazendo cada vez mais riscos e por isso vão levar depois a situações de riscos psicossociais que depois podem culminar em várias doenças, não é? Não é só stress, porque depois pode dar doenças cardiovasculares Uhum. e notem que na Europa as primeiras doenças cá em Portugal as lesões musculoesqueléticas estão em primeiro lugar. Na Europa não. São as substâncias carcinogénicas e em segundo lugar as doenças cardiovasculares e em terceiro as lesões musculoesqueléticas. Quer dizer que nós vamos tender para isso, Ok. não é? Ou melhor, nós ainda não certificamos foi as outras porque talvez já haja desconhecimento que estão relacionadas com o trabalho e então ninguém notifica nem pede a certificação dessa doença, não é? Ok. E então Por isso é que ainda não é considerado. estes números devem estar atrasados por falta de conhecimento de todos nós, não é? Ok. Porque não notificamos também essas doenças, nem pedimos a certificação dessas doenças. Mas a nível europeu, estas, esta, nós consideramos todas estas questões psicossociais e outras vão levar a cancros, porque o nosso sistema imunitário vai ficar mais débil. Debilitado, Logo, então. mais predispostos estamos a que nós temos cancros todos os dias no nosso corpo. Nós temos aqui divisões celulares descontroladas, mas que o nosso sistema imunitário consegue combater porque é um objeto estranho. Não é um objeto, não, mas um ser, uma parte estranha ao nosso corpo e o nosso sistema imunitário consegue abafar, mas se nós tivermos o nosso sistema imunitário fragilizado, isso já não acontece. E então, isto vai levar todos estes efeitos cardiovasculares, muitas doenças que aparecem agora, como artrites reumatoides, como outro tipo de doenças autoimunes que vão Uhum. aparecendo, todas relacionadas com o stress no trabalho. Estão a ver? E isto é uma panóplia de doenças, nós não conseguimos depois também, muitas das vezes, fazer o nexo de causalidade, Uhum. porque nós não vivemos só para o trabalho, também temos depois o nosso a vida familiar e E social. social. E também o desporto que fazemos, os hobbies que temos, também podem ser indutoras de algumas doenças, não é? Uhum. E que podem camuflar também depois no trabalho. Por isso, não é assim tão fácil no âmbito das doenças. Por isso é que, o evoluir para uma doença é certo, porque nós vamos envelhecendo e vamos predispondo a doenças crónicas e outras, devíamos começar muito cedo a ter esta cultura de prevenção em zelarmos mais pela nossa saúde. Bem, para quem trabalha em segurança e saúde no trabalho, mas já em termos de encerramento, aqui tocando duas questões. Do ponto de vista do empregador, eh,
que alteração de mentalidade é que tu achas que deveria ser aplicada nesta transição verde para continuar a contemplar a segurança e saúde no trabalho? Para o profissional de segurança e saúde no trabalho, o técnico ou técnico superior, também, o que é que ele deve fazer para conseguir acompanhar isto? Assim, em termos de resumo, nestas 2 vertentes, quais são as tuas sugestões? Eu acho que os gestores, quando fazem a sua formação superior, se a tiverem, eles não precisam de ter, mas se tiverem, logo nas escolas de formação de gestão de empresas ou de qualquer questão que leva à liderança, não é preciso ser o gestor de topo, mas os gestores, os quadros intermédios também. Deviam ter matérias de segurança e saúde do trabalho. Não devia de haver nenhuma Nenhuma área que nenhuma não tivesse. licenciatura, nenhuma coisa que não tivesse contemplado matérias de segurança e saúde do trabalho. Já no ensino profissional e no ensino regular, secundário e primário também. Criar gradualmente esse conceito de cultura de prevenção, o que é identificar o risco, é identificar o perigo, esse perigo pode se tornar risco ou não, e que Uhum, soluções vamos dar. Isto era um conceito logo que na escola nós devíamos começar a tentar incutir até para o dia a dia, não era só na área da segurança e saúde do trabalho. Nós temos, quando fazemos qualquer asneira, não é? Vamos sair de carro, não é? Vamos beber, não, temos que pensar. E agora já se pensa, antigamente na minha geração não se pensava. Mas incutir isto cada vez mais, esta cultura de prevenção. E os gestores tinham que ter, todos os gestores topo e intermédios, tinham que ter formação nesta área, para conseguirem ver a necessidade uhum, de implementarem isto nas suas empresas. Quanto aos técnicos, é procurarem sempre terem, arranjar mais skills, mais competências, para conseguir evoluir no seu caso específico. Ele não uhum. precisa de ser um super, ele tem é que resolver a situação que tem na Onde sua estão? empresa, que é Ok. diferente das outras. E ele pode ter várias situações que noutra empresa só tem uma e ele tem 4, não é? Eu não sei se estão a perceber, Sim. mas ele tem que saber, esta sozinha pode ter uma ação, mas estas 4 em combinação têm uma ação completamente diferente, porque há potenciação ou não desses riscos. Nós Uhum. vemos sempre o risco isoladamente e não o podemos ver. Não pode. Eles há sinergias entre eles, tem que haver. Mas há aqui outro papel importante. Onde é que está o diálogo social? Onde é que está o governo? Onde é que estão os parceiros sociais? Eles também têm que ser muito mais proativos na criação de políticas, na criação de guias, de orientações, não obrigatórias, mas mesmo orientações facultativas para ajudar todas as empresas e os técnicos e os trabalhadores a criarem a tal cultura de prevenção e a conseguirem prevenir os riscos a que estão expostos. Muito bem. Nós hoje estivemos aqui à conversa com a doutora Emília Telo sobre este tema, transição verde e implicações na segurança e saúde do trabalho, novos riscos, novas competências. Abordámos aqui alguns aspectos interessantes, preparação dos técnicos, a transição verde, o conceito, o que é que precisamos de fazer para nos adaptarmos. E este episódio faz parte de uma série de episódios do CapTcast, do Campetra Fit, perspectivas do futuro, debates e contributos sobre os temas de sustentabilidade, recursos humanos, inovação em segurança e saúde no trabalho. Emília, muito obrigado pela tua disponibilidade para estares aqui, conversar comigo e para depois, lá em casa, te podermos ouvir novamente, ou ouvir de novo para quem não ouviu ainda, sobre esta temática extremamente importante. À laia de sugestão, conclusão, queres dizer alguma coisa lá para os nossos ouvintes em casa? Sim, esta é uma área muito interessante da segurança e saúde no trabalho. Eu acho que tem que haver aqui uma maior consciencialização de toda a população para os riscos que nós estamos expostos. Que eu acho que isto é uma questão de todos. E só tendo essa consciencialização de todos é que nós, enquanto trabalhadores, podemos ser mais participativos. E nós temos de ser participativos na melhoria das nossas condições de trabalho. Faz parte a participação e a consulta, que até é obrigatória, dos trabalhadores. Mas nós só conseguimos participar se estivermos informados. Por isso, acho que é uma questão que é transversal e toda a população devia ter mais literacia em saúde ocupacional, em segurança e saúde no trabalho. E esse era um desígnio que nós tínhamos, era criar cada vez mais diálogos, debates, partilha de informação entre todos para conseguirmos melhorar este conhecimento. Quanto mais conhecimento tivermos, Mais mais decisões informadas tomamos, mais bem tomamos. preparados ficamos. Muito bem. Fica a sugestão lá para casa. Emília, muito obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez.
Bem? Obrigada eu por me teres convidado a estar aqui contigo. Ora é essa, Obrigada. foi um gosto. Obrigado.